Fala, gente, tudo bom? Professor aqui mais uma vez, professor Almir. Tu esqueceu de falar meu nome, não sei porquê. A professor Almir aqui mais uma vez para mais uma aula nossa aqui, marota, de geografia, tá? Vamos continuar falando de SEI, Comunidade dos Estados Independentes. E agora a gente vai falar da diversidade étnica e da população desse bloco. Tranquilão? A SEI apresenta uma grande diversidade étnica e cultural. Gente, a antiga União Soviética, que basicamente é a raiz, é a origem da SEI, é de onde ela veio. A União Soviética basicamente ela tem dentro de si uma série de repúblicas. E dentro dessas repúblicas já existe uma série de etnias. E continua, a grande parte desses países continuam nesse bloco, né? Das 15 repúblicas da extinta União Soviética, 12 estão na SEI. Os países bálticos, Letônia, Lituânia e Estônia não entraram na SEI. Então, há uma grande pluralidade étnica e cultural dentro do bloco. Show de bola? 280 milhões de habitantes aproximadamente, é uma população bastante robusta, distribuídos de forma desigual. Distribuído de forma desigual por quê? Por conta da diversidade ambiental e construção histórica. Eu trouxe um mapa para a gente nessa aula, que ele é especificamente da Rússia, mas é para vocês perceberem como que essa configuração ambiental ela influencia diretamente na ocupação do território. Ó, deixa eu ver se dá pra gente ver. Dá pra gente ver. Se a gente for olhar a legenda, a gente consegue perceber que quanto mais avermelhado, quanto mais para o vermelho, mais nós temos uma concentração melhor, mais nós temos uma densidade demográfica, ou seja, a distribuição da população é melhor nessas porções. E aí por N motivos, mas no da Rússia em específico, por conta de características climáticas. Gente, olha o tamanho da Rússia. Olha as latitudes que ela alcança. A Rússia é muito fria. Quanto mais para cima, mais frio é, mais difícil de se ocupar esse território. Então a gente percebe que em algumas regiões aqui, ó, da porção sul, sudoeste do território russo, um pouquinho ali para o noroeste, a gente tem uma ocupação desse território. Mas ainda assim, há uma grande extensão sem ninguém. Por quê? Justamente por conta de adversidades climáticas, físicas, naturais. Tranquilinho? E essa mesma configuração se repete. Claro, são outros territórios, são outras características naturais. Entretanto, continuam enquanto países de uma latitude bastante robusta, uma latitude bastante grande, né, de países frios. E essas configurações interferem diretamente no processo de ocupação desses territórios, beleza? Vou sumir aqui com o mapa para a gente continuar nossa aula, beleza? Pra vocês terem uma ideia, mais ou menos 122 línguas, mais os dialetos locais. Então existem 122 línguas reconhecidas dentro da SEI, isso sem contar com os dialetos locais que ainda existem e que tem uma importância muito grande dentro desse território. Beleza, gente? O grupo eslavo representa 75% de toda a população. Então, quando a gente percebe que há uma grande riqueza cultural. A gente percebe isso também quando a gente vê a quantidade de línguas que existem, sem falar dos dialetos locais, que são aqueles que são utilizados na escala local, ali em vilarejos, enfim, são esses dialetos que são muitas vezes utilizados. Entretanto, a maior parte dessa população é eslava. 75% de toda a população da SEI é eslava. E quando a gente olha para esse grupo, a gente ramifica esse grupo, a gente percebe que os russos ali dentro dos eslavos, sim, os russos são eslavos, são predominantes. Logo depois vem os ucranianos e os bielorrussos. Então, de todas as etnias presentes, 75% são eslavos. E desses 75%, é predominante a presença de russos. Depois dos russos vem os ucranianos, e depois dos ucranianos, os bielorrussos, tá bom? E todos esses
professam o cristianismo ortodoxo. A principal religião, tanto da Rússia quanto dos outros países que compõem a comunidade dos Estados Independentes, é o cristianismo ortodoxo. Aquelas igrejas com uma aparência até de Idade Média, meio de filme de terror e tal. Essa igreja do cristianismo, do catolicismo ortodoxo, tá? Existem outras etnias. As mais numerosas são as cazaques, uzbeques, azerbaijanos, turcomenos, kirguizes, yakutos. Ou seja, os eslavos são 75%. Mas além dos 75%, nós temos essas etnias que, dentre as outras muitas que existem, são as mais numerosas depois dos eslavos. Sacaram? E aí, cazaques, uzbeques, Uzbequistão, azerbaijanos, Azerbaijão, turcomenos, Turcomenistão, kirguizes, Kirguistão, e yakutos eu não me lembro. Enfim, mas são as outras etnias que são mais numerosas depois dos eslavos, tá? Professor, existem outras? Existem. Eu só coloquei aqui as que têm maior presença no território da SEI, os territórios que compõem a SEI, tá bom? Além de armênios, finlandeses, latinos, que também compõem esse espaço, porém são uma minoria, beleza? Então bora para a população e qualidade de vida. E antes de qualquer coisa, gente, eu tenho que comentar uma configuração histórica, geográfica, espacial, que é fundamental para a gente entender o que é a SEI. Bom, a SEI basicamente é composta de repúblicas que anteriormente compuseram a União Soviética. A União Soviética, como que ela se estruturava? Basicamente, você tinha Moscou, na Rússia, que era o grande centro da União Soviética, de lá que emanava basicamente o poder, claro que emana dos sovietes, enfim, mas a principal cidade era ali em Moscou. E o restante das repúblicas que compunham a União Soviética, elas recebiam porções que iriam contribuir com a economia. Como assim? Bom, a gente tem que focar numa indústria de base. Show de bola. Então, lá no, Turcomenistão, a gente tem uma grande configuração ambiental que proporciona que a gente instale ali uma indústria de base para explorar algum minério metálico que seja. Então, vamos colocar aquela indústria de base ali. Já vimos isso quando falamos da Bielorrússia, que grande parte do parque industrial da Bielorrússia é oriunda, ela é herdeira da União Soviética. E é isso mesmo. Grande parte do parque industrial desses países vem lá da época da União Soviética. Quando a União Soviética cai, esses parques industriais continuam nesses territórios. Porém, eles não têm o mesmo capital que a União Soviética tinha. A União Soviética era a segunda maior potência do mundo. Então ela conseguia manter essas indústrias produzindo e se desenvolvendo muito bem. Mas de qualquer forma, com a queda da União Soviética, esses países tiveram que reestruturar as suas economias. Alguns se transformaram inclusive em grandes produtores de armas, como nós já vimos nas aulas passadas. Tá? Então, eram países que, enquanto faziam parte da União Soviética, tinham um estado de bem-estar social, justamente porque compunham o todo daquele país que era a segunda maior potência. Então, conseguia reinvestir em serviços sociais, educação, saúde. A Bielorrússia, por exemplo, até hoje, ela tem um sistema de saúde público muito interessante. Por mais que a Bielorrússia não tenha, só trazendo para os dias atuais, não tenha reconhecido muito bem o coronavírus, esteja tendo uma política muito semelhante à do Bolsonaro aqui no Brasil, do governo brasileiro, ainda assim, o sistema de saúde do bielorrusso é muito interessante. Então, os casos que estão aparecendo estão conseguindo lidar e tratar justamente do sistema público deles. Que esse sistema público, ele é descendente da União Soviética, dos investimentos desenvolvidos pela União Soviética para que esse sistema de saúde único e público fosse desenvolvido. E até hoje é fundamental e tem se mostrado ainda mais fundamental nesse nosso momento de pandemia do Covid-19. Tudo bem? Então,
a partir do momento que a União Soviética cai, eles não têm mais o apoio que existia do todo. Eles faziam parte de um grande todo, digamos assim, que era a União Soviética. Quando cai, esse aporte de capitais diminui, porque agora são repúblicas totalmente independentes daquele grande país que existia, que era a União Soviética. Beleza? Então, com isso, nós percebemos o que hoje em dia? Que essas repúblicas atualmente possuem baixos níveis de IDH. O que é IDH? Índice de Desenvolvimento Humano. Ou seja, baixa qualidade de vida, exceto na Rússia. A Rússia foi o país que mais conseguiu se estabilizar economicamente, por mais que não seja nem sombra do que já foi um dia, pós-queda da União Soviética. Tudo bem? Ela é criadora da SEI, o que já é muito importante. Ela instituiu esse bloco, junto com a Ucrânia, enfim, e também desenvolveu certas atitudes que atraíram esses outros países para a sua esfera de influência geopolítica e manteve ali uma acumulação de capital interessante. E nas últimas décadas ele vem desenvolvendo políticas para poder se inserir no circuito global de acumulação da economia global, que tem trazido ela de volta ao cenário geopolítico com bastante força, tá bom? Mas vamos seguir a nossa aula. Então, exceto a Rússia, e durante a União Soviética, muitos investimentos nas áreas sociais foram feitos. Entretanto, com o fim da União Soviética, um modelo capitalista foi implementado. E os serviços sociais que outrora foram públicos, agora passaram para a esfera privada. Ou seja, os investimentos que anteriormente tinham sido feitos para o desenvolvimento desses serviços sociais, de maneira que eles fossem públicos, de acesso a todos e todas, agora passaram para a esfera privada. E a esfera privada tem uma única intenção, que é a geração de lucro para ela. Vamos ver o que aconteceu. O mapa da Rússia. Grave processo de mercantilização da qualidade de vida e dos serviços essenciais desse povo. Ou seja, esses serviços essenciais se tornaram inviáveis para a maioria da população. Professor, eu não entendi. Seguinte, durante a União Soviética, houve um grande aporte de capitais, tanto no desenvolvimento da indústria, quanto no desenvolvimento de serviços essenciais, de serviços sociais. Que exemplo eu posso dar? Educação, saúde, cultura, lazer. Tudo isso recebeu muitos aportes de capitais durante a União Soviética. Quando a União Soviética cai, esses países, como não tinham como manter, porque não tinham a mesma pujança econômica do que aquele todo gigantesco que era a União Soviética, sozinhos eles não conseguiam ter o mesmo aporte de capital e também queriam se inserir na economia capitalista. E bom lembrar que a União Soviética ela cai em 1991. 1991 está acontecendo um movimento de neoliberalização da economia muito forte. E um dos princípios do neoliberalismo é justamente o quê? Privatizações. Então, grande parte desses serviços essenciais, desses serviços sociais primordiais para a vida de qualquer pessoa, foram privatizados. Ou seja, houve uma mercantilização daquela qualidade de vida. Eles tinham um estado de bem-estar social que foi mantido na União Soviética por mais ou menos 40 anos, ou um pouquinho mais, e que eles venderam. E a gente consegue perceber pelo slide anterior que isso causou um impacto de tal forma que eles hoje em dia possuem o quê? Baixos níveis de IDH. E muitos deles ficaram restritos a serem meros exportadores de armas para o mundo inteiro, para a Europa, para os Estados Unidos, enfim. Países africanos também e tal. Professor, beleza, mas fala um pouquinho mais sobre isso. Show de bola. Na União Soviética, durante a União Soviética, eles tinham acesso a educação de qualidade, pública, a saúde de qualidade, pública, a um bom cinema, a um bom teatro, a lazer, tudo em grande parte público, ou que necessitasse muito pouco pagamento, mas majoritariamente era público. A partir do momento que eles privatizam isso, e a empresa não é o Estado, ou seja, ela precisa ter lucro, os valores aumentam. O que significa que
As pessoas que antigamente tinham acesso a esses serviços, agora passam a não ter mais. Entenderam? Exemplo, olha aqui, por exemplo, para o subúrbio carioca. A gente tem acesso à cultura aqui? A gente tem acesso a teatro? Temos a lona cultural aqui, que é ótima, inclusive. Vira e mexe tem eventos que são muito bons nessa lona cultural. Gosto muito. Vale a pena entrar na página deles do Facebook, na internet. Sempre vamos ficar atento, inclusive. Fica a dica. Mas tirando a lona, que inclusive nem é tão divulgada assim, qual outro espaço para um bom teatro que a gente tem aqui no subúrbio carioca? Na Vila da Penha? Nenhum, né? Agora, vai na Zona Sul. Quanto de peças, quanto de teatros de rua nós não temos, fora de shopping centers, na rua mesmo. Mas tem uma opção bastante grande, inclusive, de eventos culturais. Ou seja, e grande parte desse argumento é porque eles não teriam público no subúrbio. O querendo ser algo absolutamente preconceituoso exclui grande parte da população de ter acesso à cultura. Durante a União Soviética, todo mundo tinha acesso. Todas as partes poderiam ter acesso a uma cultura, a teatros, peças, óperas, enfim. E se estivessem muito longe, né, tinham um bom sistema de transporte, uma fluidez maior nesse território, então você conseguia chegar de um ponto a outro com maior facilidade. Se a gente for, como a gente olhou na aula passada, claro que eu estou falando de transporte, não de gasodutos, mas a União Soviética, a Rússia, é toda cortada por gasodutos que transportam esses gases até a Europa. O mesmo a gente conseguia perceber com transportes, para transportar matéria-prima, transportar pessoas. Então havia uma maior facilidade, era barato você ter acesso a esses serviços. A partir do momento que você privatiza, a lógica muda. Não é mais para que todos e todas tenham acesso, mas que para essa empresa consiga lucrar, e cada vez mais. Ou seja, aqui no Rio de Janeiro a gente percebe que esses serviços se alocam na zona sul do Rio de Janeiro, porque lá eles conseguem ter maior lucro, conseguem ter maior presença de público, enfim. Isso é o que é dito, né? E é isso, aqui no subúrbio a gente fica basicamente limitado a shopping enquanto área de lazer. Tudo bem? Entenderam como que é diferente a perspectiva adotada na União Soviética e como que mudou? Fiz um paralelo aqui com o subúrbio carioca para facilitar o entendimento, mas é basicamente isso. A partir do momento que a gente privatiza esses serviços, a intenção agora é de lucrar, não mais de atender a todos e todas. Sacaram? Então houve uma mercantilização dessa qualidade de vida por conta da venda desses serviços essenciais, se tornando inviáveis para o conjunto da população desses países que compõem a comunidade dos Estados Independentes. Show de bola? Próximo tópico: estrutura e organização política. Bom, a CEI ela se inspirou na União Europeia para organizar seu espaço, que basicamente é o bloco econômico de maior sucesso hoje em dia no mundo. O Mercosul também foi inspirado na União Europeia, por exemplo. E a União Europeia apresenta como objetivo comum a criação de um mercado integrado, baseado em relações pacíficas e na cooperação entre as nações integrantes, ou seja, a criação de um mercado integrado, uma fluidez muito grande, uma comunicação, uma integração cada vez maior entre os países que a compõem. Isso é a União Europeia. A CEI nasce com a mesma prerrogativa, aumentar cada vez mais a integração econômica entre esses países. Só que a CEI se distingue da União Europeia justamente por não ter instituições políticas e econômicas permanentes. Como assim, professor? Não entendi. Aí eu dou o exemplo de banco do Parlamento Único, Parlamento Europeu, né? Único, Europeu, enfim, e o Banco Central. Por que eu dei esse exemplo? Pelos esses dois exemplos. Pelo seguinte: se você quer cada vez mais aumentar a cooperação desses países, faz todo sentido você estruturar um parlamento único. Por quê? Porque esse parlamento único, que vai ter indicações de todos os países que compõem o bloco, pensará políticas voltadas justamente dessa integração
que vão ser para todos que compõem esse bloco. Então, o parlamento único diz que a política agora deve ser desse jeito, e, é claro, a partir de votação, enfim. Como, por exemplo, hoje em dia o Parlamento Europeu tem pensado muito sobre questão de desenvolvimento sustentável. Então, quando ele pauta que o desenvolvimento deve seguir tais e tais e tais e tais padrões, essa configuração deve ser adotada por todos os países que compõem o bloco europeu. Entenderam? Ou seja, algumas leis, principalmente aquelas que tocam na integração econômica desses países, devem ser respeitadas por todos esses territórios. Tá? O que já promove uma integração maior. E também o Banco Central. O Banco Central, a gente pensa numa união, que é uma hierarquia de blocos econômicos, numa união financeira e monetária. Quando você cria uma moeda única, como o euro, você precisa de um banco que regule essa moeda, que pense as políticas financeiras para essa moeda. Ou seja, é uma moeda que é adotada por grande parte dos países que compõem a União Europeia. Então, só aí, o que é fundamental, inclusive, para a integração. Por quê? Porque todos estão sujeitos às mesmas variações do preço dessa moeda. Sacaram? Você está comercializando numa mesma moeda com todos os outros países. Você não precisa converter de real, por exemplo, para dólar. Entenderam? Não, você está comercializando em euro, com todos os países que fazem parte da União Europeia, o que facilita as trocas econômicas e aumenta a fluidez dentro desse espaço. Sacaram? Então, são duas instituições políticas e econômicas que são permanentes, que contribuem muito para esse processo de cooperação, de integração cada vez maior desses países, chegando até o estágio que a União Europeia possui atualmente. A CEI não possui instituições como essas duas, o que dificulta chegarem até ao nível de integração que nós percebemos no bloco europeu. Beleza? As decisões são tomadas em conjunto durante reuniões regulares entre os chefes de Estado. Então, como a CEI não tem essas duas instituições, tudo que é decidido entre os países que a compõem é feito em reuniões regulares com os seus chefes de Estado. Tranquilo? E tem um ponto também que incomoda muito as relações internacionais desses países, que é o seguinte: dentro do bloco, a Rússia monopoliza a maior parte das decisões. A Rússia era o principal país da União Soviética. E com a queda da União Soviética, ela foi o país que conseguiu mais se reorganizar a partir desse mundo agora que viria, que é o capitalista. Então, ela continua tendo a maior presença dentro do bloco. Além de, claro, ter sido a criadora do bloco e também por ser a herdeira política e militar da União Soviética. Ela mantém os exércitos. Sacaram? Então, ela é herdeira política e militar da União Soviética e também é criadora do bloco. E é que tem a economia mais pujante, a economia mais forte dentre os países que compõem a comunidade dos Estados Independentes. Bom falar também que ela tem riquezas estratégicas no seu subsolo, como já falamos na aula anterior também, e ela soube atrair esses países para a sua esfera de influência geopolítica, como eu já falei na transição do antigo slide para esse slide de agora. E como que ela fez isso? Como que ela atraiu? Veio para esses países e falou: venham para o meu lado, vai ser interessante. Como que ela conseguiu pôr esses países embaixo da sua esfera geopolítica novamente? Bom, a Rússia é uma grande fornecedora de recursos energéticos, fornece gás natural para a Europa inteira, por exemplo. A gente tem grandes bacias de carvão, mineral. A gente tem bastante, 11º lugar na questão de produção de petróleo. Então a Rússia, ela tem bastantes recursos energéticos e minerais para fornecer. Então, ela virou para esses países e falou: eu sei que vocês
estão precisando de recursos energéticos e minerais. Então, se vocês vierem para o meu lado, vocês terão acesso a isso. Um ponto muito interessante. O segundo ponto é o seguinte: eu sou herdeira militar da União Soviética e vocês não têm exércitos. Bom lembrar, todos eles faziam parte da União Soviética. Era um exército só para todo mundo. E se a Rússia é a herdeira militar desse grande império que foi a União Soviética, então todo aquele exército monstruoso está nas mãos da Rússia. Monstruoso de grande. Está nas mãos da Rússia. Entenderam? Então, se você vier para o meu lado, eu te dou proteção militar. E aí os países aderiram, ainda mais num cenário em que eles estavam saindo de uma configuração socialista, entrando numa economia capitalista, e como que eles poderiam se proteger e se inserir nesse circuito econômico nesse momento. Então, esse apoio da Rússia foi bastante tentador, ter acesso a recursos energéticos, para sua produção e minerais também, e proteção militar, do ponto de vista geopolítico, de proteção, enfim, tá? E isso é que acontece. Todos os países estão de boa? Às vezes, alguns deles se rebelam contra a dominação russa e ameaçam se desvincular do bloco, justamente pelo seguinte: pô, eu pedi minha independência da União Soviética, a União Soviética acabou, eu estou há um tempo querendo me desvincular para ter a independência do meu país, enfim, e pô, agora eu já estou no capitalismo e ainda tô embaixo da asa geopolítica da Rússia. É uma dependência absurda, claramente uma relação aqui de dominação a partir de recursos energéticos, minerais, proteção militar. É algo que incomoda muitos líderes. Bom lembrar que em 2003 a Rússia chegou para a Bielorrússia e falou assim: que tal você ser incorporado ao meu território? Aí a Bielorrússia falou: não. A Rússia falou: tá bom, então eu vou dobrar o preço da energia para você. Minto, então eu vou parar de fornecer gás natural para você. E deu toda uma confusão até que eles se acertaram. Ou seja, a Rússia mantém um poderio geopolítico sobre essas nações, o que incomoda muitas delas em alguns momentos, tá? Inclusive, é esse argumento que alguns países ocidentais utilizam para poder se aproximar desses países que compõem a CEI, né? E aí se abre, podem pensar: mas professor, por que eles não abrem mão então da Rússia e vão para a esfera dos Estados Unidos? Porque aí você trocou 6 por meia dúzia. Você saiu da esfera russa e foi para a esfera norte-americana ou para a esfera europeia. O que eles tentam fazer é justamente: ó, Rússia, estou fazendo negócio agora com os Estados Unidos. Aí a Rússia oferece melhores condições para eles, para não perderem, para não deixarem com que eles vão para o outro lado. Os Estados Unidos fazem a mesma coisa, entendem? Como é que as relações econômicas, geopolíticas desses países com os dois países se desenvolvem, com os dois lados? Claro, a Rússia tem um poder muito forte sobre eles, tá? Aqui é um mapinha para a gente ver os estados que compõem a CEI. A gente já viu isso na aula passada, se eu não me engano, mas é sempre bom dar uma reforçada, né? E o que está em rosa são os atuais membros da CEI, beleza? O que está em laranja são as antigas repúblicas que compunham a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e aí quais que estão ali apenas em destaque? A Lituânia, a Estônia e Letônia, porque desde o fim da União Soviética não quiseram aderir ao bloco. E em verdinho, a antiga República da União Soviética, antiga República da União Soviética não aderida à CEI, que é a Geórgia. A Geórgia, ela não tinha aderido à CEI até 91, tá? Esse mapa é logo quando a CEI é criada, porque a Geórgia ela entra para a comunidade dos Estados Independentes em 93, tá? Hoje em dia só quem não faz parte é a Lituânia, a Estônia e Letônia, tá bom? Continuando, alguns conflitos internos e a fragmentação existente dentro desses territórios que compõem o bloco. Um minutinho, só que eu vou beber uma água. A garganta está doendo.
Então, o fim da União Soviética desencadeou uma gigantesca onda de conflitos autonomistas por todo o leste europeu. O que acontece? O governo soviético, ele sabia que naquelas repúblicas que compunham o seu estado existiam várias etnias, com várias línguas diferentes, com várias culturas diferentes, e que já reclamavam que faziam parte do Império Russo, lá do czar, há um tempo. Então, como tornar essas repúblicas parte do meu território se já tem essa insatisfação histórica? Basicamente, o governo soviético usou de violência. Mas não só de violência, tá? Mas foi usada a violência, isso é fato, para manter ali o território unido. De tal forma que eu vou falar daqui a pouco da política do liquidificador, que foi uma política de Stalin, que como que ele agia? Digamos que está num país, e aí esse país teve um movimento separatista. O que Stalin fazia? Ele mandava matar os líderes desse movimento e mandava para fora desses países aqueles que compuseram esse movimento. Ele pegava esses revoltosos e colocava no país vizinho, por exemplo, na intenção de justamente mesclar essas culturas. Então é o seguinte, olha, você está reclamando que você quer ser independente? Beleza, mata o líder e pega a maior parte do movimento e coloca em um outro país que compunha ali a União Soviética. Dessa forma, a ideia era que as etnias se misturassem e esses conflitos internos acabassem para criar a ideia de que somos todos soviéticos e ao invés de somos bielorrussos ou então somos cazaques ou coisa do tipo, entendem? Ou seja, criar nessas pessoas uma identidade soviética ao invés de ser uma identidade ligada ao seu território, ao seu país. A política do liquidificador teve muito essa questão e também, claro, com a jogada, com a mandada, com a deportação de alguns russos para essa região também, em grande parte russos revoltosos por qualquer motivo que fosse dentro do território russo. Então se revoltavam e aí matavam os líderes e deportavam a maior parte do movimento para o país vizinho, para países vizinhos, de forma que houvesse o contato entre outras culturas e também que existisse a presença russa ali nesse meio, tá bom? Então a União Soviética utilizou de algumas formas para manter esse território coeso e algumas foram essas que eu disse para vocês, tá? Mas ainda assim, então durante o período de existência da União Soviética, além de, claro, a União Soviética ter sido o segundo maior país do mundo até 1991, e isso ter causado uma série de serviços sociais bastante interessante para a população, a economia, e é interessante quando você é a segunda maior economia do mundo, quando você, enfim, tem acesso a uma série de infraestruturas. Isso também fazia com que a União Soviética se mantivesse coesa, tá? Mas além disso, outras as situações como essas duas que eu citei para vocês também aconteceram, tá? E quando a União Soviética está prestes a cair ou cai, aí é o cenário perfeito para que os conflitos autonomistas por todo o leste europeu, autonomistas o quê? Pensando na sua pátria, na sua nação, no seu reconhecimento étnico, se desenvolvesse, dentro inclusive dessas repúblicas que compunham a União Soviética. Entenderam? Então a queda da União Soviética foi fundamental para que diversos conflitos separatistas, autonomistas, dentro das próprias repúblicas que outrora compuseram a União Soviética, acontecessem. Beleza? É como se a União Soviética impedisse. Como não, né? Ela realmente impedia que esses conflitos tivessem mais força. Quando ela cai, não tem ninguém que impeça. Sacaram?
Então, durante o processo de formação da União Soviética, repúblicas vizinhas foram anexadas, tem esse ponto também. A União Soviética foi se expandindo e não foi de uma maneira muito fofinha, né? Foi a partir de bastante violência também. Então, já cria um rusgo ali, um problema com a população local. E o Stalin pôs em prática a política do liquidificador, que eu já narrei para vocês como que ela foi feita, a mistura de diferentes etnias. E também tem um ponto. Lembra lá de Gorbachev, que entra no poder em 1985? Então, ele põe em prática duas políticas, lembram? A glasnost e a perestroika. Perestroika econômica e a glasnost política. Então, a glasnost pressupunha diminuir a presença do Estado, diminuir a burocracia do Estado, tornar ele, como eles colocam, mais transparente, porque ele era muito fechado. E isso deu abertura para que vários movimentos étnicos conseguissem ter maior força e conseguissem pedir com maior intensidade pela sua independência. De tal forma que até hoje alguns continuam existindo. Então, com a glasnost, houve uma possibilidade de maior requisição, maior força para que você conseguisse pedir por independência do seu país. Tá? Então, essa é basicamente a configuração que levou até o desenvolvimento desses conflitos internos, essas fragmentações, que começaram a pulsar nesse momento e que continuam até hoje em dia alguns, tá? E agora vamos falar especificamente de alguns que existem ali dentro da comunidade dos Estados Independentes. Perdão, o primeiro deles é o separatismo russo na Crimeia, tão famosa Crimeia. O que aconteceu ali? A Crimeia é uma província autônoma da Ucrânia, tá? Que inclusive ela foi dada à Ucrânia pela União Soviética. A península da costa norte do Mar Negro, e é só do ponto de vista de localização geográfica mesmo. A maior parte da população é de russos, e aí tem um ponto. Claro, essa população é de russos porque Stalin desenvolveu aquela política do liquidificador, mas também porque lá atrás, mais ou menos no século IX, no século VII, acho que foi no século IX, não tenho certeza, russos já tinham chegado nessa região da Crimeia. Então também é dar muito poder uma figura que tem o que, 70 anos que tudo se desenvolveu. Entendem? Então, Stalin, a política do liquidificador teve um poder nessa questão do aumento da população russa nessa região, sem dúvidas. Mas também já tinham russos ali antes mesmo da formação da União Soviética. Não tem como não tocar nesse ponto para poder entender o separatismo russo na Crimeia, tá bem? Então, 70%, isso é muito interessante de perceber. A Crimeia faz parte da Ucrânia, mas 70% da sua população é russa. E a partir de 92, passaram a se organizar em mobilizações exigindo a anexação da região à Rússia. A União Soviética cai em 91. Quando você faz parte da União Soviética, tá tudo bem, porque teoricamente todos fazem parte do mesmo país. São repúblicas, mas fazem parte de uma grande estrutura que é a União Soviética. Beleza. Quando a União Soviética cai, esses russos falam, peraí, eu não sou da Ucrânia, eu não sou ucraniano, eu sou russo. Eu moro na Crimeia, mas eu sou russo, eu sou soviético. Que isso? Então, um ano seguinte, os russos começam a se organizar politicamente e se mobilizar, exigindo que a Crimeia fosse anexada à Rússia. Isso gerou conflitos com o governo ucraniano, óbvio, porque a Crimeia é uma região geograficamente muito estratégica, ela promove a conexão com o Mar Negro, que desenvolve bastante fluxos econômicos, facilitando o contato com a Europa, enfim. Então, é uma região geograficamente estratégica, com o Oriente Médio também, tá? E que não dá para você abrir mão assim, simplesmente.
Então cria um problema, cria conflitos bastante robustos com o governo ucraniano. E aqui a gente tem um mapa dessa região, a gente percebe que a Ucrânia está aqui, e um filete conecta a Ucrânia à Crimeia, tá? Então, e aí quando a gente muda a escala, vê que era literalmente a entrada para esse mar aqui, estão vendo? Tá, a Crimeia pequenininha aqui com um quadradinho vermelho em cima dela. É a entrada para o Mar Negro. Pegaram? Então a posição geográfica é bastante interessante, tá? E claro, não está aqui, eu não coloquei na nossa aula porque não está no livro didático de vocês. Mas recentemente aconteceram alguns conflitos na Crimeia, que basicamente essa população russa estava pedindo a anexação da Crimeia ali. Bom deixar claro também que os russos eles já têm bases militares na Crimeia há um tempo, tá? Então a presença russa ali já é muito grande há um tempo, geopolítica. E aí, durante esse conflito, você tinha os separatistas e aqueles que não queriam se separar. E tinha também os ucranianos. Então a população ucraniana, segundo o que foi dito, começou a ser mais raivosa, digamos assim, contra aqueles que eram a favor da anexação pela Rússia. Os russos reclamaram, que estão na Crimeia, reclamaram disso. Esse foi o argumento suficiente para que a Rússia falasse, não, peraí, tem cidadãos russos na Crimeia que estão sendo ameaçados por ucranianos. Agora a questão é comigo. Entrou, invadiu, dominou todas as bases militares ucranianas na Crimeia e pôs que agora a Crimeia fazia parte da Rússia. E, óbvio, tem um processo de votação, só que a votação não é aceita por muitos do ponto de vista internacional, inclusive pela própria Ucrânia e também pelos Estados Unidos, porque foi uma votação feita durante o processo de ocupação russa no território da Crimeia. Então, vale ou não vale? Bom, isso é um debate bastante complexo, geopolítico, que se desenvolve até hoje, né? Para a Rússia valeu, de tal forma que ela anexou a região da Crimeia ao seu território. Hoje em dia, a Crimeia faz parte da Rússia, segundo a Rússia. Os Estados Unidos não reconhecem isso. Os países europeus, não todos, mas alguns, a maioria, pelo menos os que compõem a União Europeia, impuseram uma série de sanções econômicas à Rússia. Só que tem um porém aí, né, gente? A Europa depende do fornecimento de energia da Rússia. Não tem como eles serem muito impositivos, ou não dá para eles imporem sanções muito fortes, porque a Rússia vira e fala, não, tranquilo, você não quer, vocês estão fazendo essa sanção para mim, show de bola, então acabou o fornecimento de gás natural para vocês. E aí? Eles pegam de outro lugar? Pegam, mas vai fazer falta. Ao passo que a Rússia, ao mesmo tempo, pode fornecer para a China, e está tudo bem. Aquele débito que ela teria por conta da Europa, ela sustenta vendendo para a China. Então, assim, é um imbróglio geopolítico bastante complexo, né? Enfim, então só para falar mais ou menos a atualidade, como é que essa configuração se deu até hoje, como que está se dando com relação a essa questão da Crimeia, tá? Agora o separatismo russo na Moldávia. A Transnistria, que fica no leste da Moldávia, tem população de maioria russa. E a partir de 92 também, mesma lógica, caiu a União Soviética, eu quero me anexar à Rússia. A partir de 92, passou a exigir sua independência pela luta armada. Então a população russa que está lá pegou em armas. A Rússia, nessa situação, não ocupou a Transnistria. Ela mediou ali um acordo entre os separatistas e o governo e ficou tudo bem, tá? E só para concluir, a Chechênia, o Daguestão e a Ingushétia também lutam por autonomia dentro do espaço da comunidade dos Estados Independentes. E
essa configuração deixa a comunidade internacional bastante atenta, bastante ligada, de olho aberto. Por quê? Porque nessa região existem oleodutos que atravessam toda a região do Cáucaso, ou seja, é uma região extremamente estratégica do ponto de vista geopolítico. Então a luta deles por autonomia pode ser ruim. E aí fica muito pode ficar muito aquela imagem de os países que apoiam a luta por independência dessas nações são bonzinhos e aqueles que não apoiam são malvados. Eu sempre digo isso, não existe bom e mal em geopolítica. O que existe são relações econômicas, geopolíticas feitas por países, por nações. Todo mundo está interessado no seu umbigo, no que é melhor para si. Tudo bem? Então é muito comum você ver países ocidentais, Estados Unidos é rei de fazer isso, de não apoiar lutas por autonomia, justamente que vai atrapalhar a economia deles. E quando é interessante para eles, eles apoiam. Nunca é porque um lado é bonzinho e o outro é ruim, o malvadão e o bonzinho. Isso não existe no mundo. Simplesmente não existe. Ninguém faz algo em relação de países porque é bonzinho. Em alguns casos, sim, durante esse período de coronavírus, a gente vê que algumas posturas bem bacanas, interessantes por parte de alguns países têm sido feitas. E por parte de outros, inclusive ocidentais, têm sido nojentas de tão ruins. Tá? Mas, enfim, mas de maneira geral, geopolítica não é feita pelo malvadão e pelo bonzinho. Isso não existe. Esqueçam isso. O que existe é geopolítica, é economia. E acabou. Então, a luta por autonomia, por independência desses países, deixa a comunidade internacional atenta, porque justamente ali é uma região de passagem de oleodutos, tá? Que é fundamental para a geração de energia. E nesse caso, e agora o próximo ponto, fragmentações na Europa Oriental. E aí o primeiro ponto que a gente tem é justamente a unificação alemã. Professor, unificação alemã, do que você está falando? Lembra quando a gente falou do fim da Segunda Guerra Mundial? Que com a derrota do nazismo, a Alemanha foi dividida em 4 partes? Foi dividida em 4 partes pelos vencedores? E quais eram os vencedores? Estados Unidos, França, Grã-Bretanha e União Soviética? Então, com a queda do nazismo, com a queda do nazismo, com o fim da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi repartida em uma colcha de retalhos e dada cada uma dessas partes aos vencedores da Segunda Guerra Mundial. A porção oriental foi para a União Soviética, a Alemanha Oriental, e a ocidental dividida entre Estados Unidos, Inglaterra e França. Tá? Então essa é a estrutura que está posta. E até 1961 não existiam limites ou fronteiras concretas entre as porções capitalista e socialista, ou seja, não existia algo físico dizendo daqui para cá é capitalista, daqui para cá é socialista. Isso não existia. Entretanto, a partir da noite de 13 de agosto de 1961, o Muro de Berlim foi construído. Então não existia uma fronteira concreta, material, entre a porção capitalista e socialista. A partir de 61, ela passa a existir, que é justamente o Muro de Berlim. Tá? E o Muro de Berlim separava a Berlim Oriental e a Berlim Ocidental. Isso é muito interessante de se perceber. Por quê? Porque literalmente existiam 2 Berlins. O muro passava bem no meio de Berlim. Então, a parte de Berlim que ficou do lado ocidental foi chamado de Berlim Ocidental. E a parte de Berlim que ficou do lado socialista, do lado oriental, foi chamado de Berlim Oriental. Então, existiam 2 Berlins. Tranquilão? Continuando. E a justificativa para a construção do muro por parte dos soviéticos foi justamente a intenção de impedir atos de boicote e de espionagem capitalistas. Então, era o seguinte, e assim, gente, não à toa, na Alemanha, existe
o Museu da Espionagem. A Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, em grande parte, receberam um aporte muito grande de espiões, de filme de espião mesmo. Por quê? Porque ali era literalmente a divisa do mundo ocidental capitalista e o mundo oriental socialista. A materialização da divisão do mundo estava ali na Alemanha, no Muro de Berlim. A divisão política do mundo. Tá? E o argumento por parte dos soviéticos para a construção desse muro era: é interessante que esse muro seja construído para impedir que os capitalistas nos espionem. E aí, só rapidinho, né? Só uma correção que a gente vê muito por aí. Fala-se que foi por conta dos soviéticos, né, que o muro foi construído. De fato, a Alemanha Oriental estava sob a influência geopolítica dos soviéticos. Só que essa região já estava sendo organizada, já estava sendo comandada pelo governo da própria Alemanha Oriental. Então a própria Alemanha Oriental manda construir o Muro de Berlim, tá? E também porque existia a intenção de impedir a fuga de alemães do lado socialista. E aí eu tenho que falar alguns pontinhos ainda sobre isso. Um momentinho que eu beber uma água aqui. Existia a porção capitalista, existia a porção socialista. As duas tinham moedas diferentes, um marco alemão. Só que, do lado capitalista, essa moeda valia muito mais do que a do lado socialista. Então, essas duas existirem de maneira sem ter nenhuma divisão ali territorial, com um fluxo de moeda facilitado, fazer com que a inflação da Alemanha Oriental fosse lá nas cucuias, ficasse muito alta. Então, do ponto de vista econômico, estava ruim para o lado socialista. E também acontece, do lado capitalista existia aquela sedução de: aqui vocês terão salários maiores, salários menores, salários maiores. Bom lembrar que o lado socialista tinha a pretensão de uma igualdade. Ou seja, não é porque você é médico que você vai ganhar muito mais do que, por exemplo, sei lá, o lixeiro. Não colocando em relação de melhor ou pior aqui, tá? Deixando claro. É só porque na nossa sociedade a gente sabe que o lixeiro ganha muito menos do que o médico. No mundo socialista, isso não existe. Ou eles ganham a mesma coisa, ou o médico ganha um pouquinho mais dependendo da sua atividade, ou o lixeiro também. Então não tem tanta disparidade entre as duas proporções, das duas profissões, entendem? A ideia é justamente deixar todo mundo igual e diminuir as desigualdades sociais. No lado capitalista isso nunca existiu. No lado capitalista sempre foi presente uma desigualdade social muito grande. Existem bilionários, ao passo que existem pessoas que não têm nada. Sacou? Ao passo que no mundo capitalista você tem aqueles bilionários que já tem uma fortuna que inclusive às vezes supera o PIB de muitos países latino-americanos ou africanos. Também temos no mundo capitalista aqueles que não têm dinheiro para comer. Hoje, por exemplo, já se produz uma quantidade de comida suficiente para acabar com a fome no planeta 3 vezes. E por que ela continua? Porque o problema da fome não é a quantidade de alimento, mas ter dinheiro para comprar. O Brasil tem os 2 maiores reservatórios de água do mundo. Os 2 maiores lençóis freáticos do mundo. Mas ainda assim tem gente no Brasil que não tem acesso à água. Aqui no Rio de Janeiro, no Alemão, tem gente que não tem água em casa quando abre a torneira. O que explica isso? Entendem? Então, muitas pessoas eram seduzidas pelo lado capitalista para conseguirem ter acesso a salários maiores. Então, para impedir essa questão econômica, para impedir a espionagem e para impedir a fuga de pessoas da porção socialista para a porção capitalista, o Muro de Berlim foi construído. Tá? E em 9 de novembro de 1989, o povo começa a derrubar o muro. O professor teve os
os soldados soviéticos não fizeram nada? Fizeram, tentaram conter, mas depois... A União Soviética, em 89, a União Soviética cai em 91. Tá? Em 89, já não estava muito bem das pernas. Isso ia ter um impacto mundial, se fosse utilizado violência, muito alto. Relação de países, novamente. Não é porque é bonzinho, porque é mal. É porque vai ser bom ou ruim para a sua economia. Então não vai valer a pena para os soviéticos ter uma reação mais forte, né? Então, inclusive depois alguns soldados se uniram aos manifestantes e ajudaram a quebrar o muro de Berlim, né? Então, e com isso, em poucas horas, o portão de Brandemburgo, para quem é gago falar isso é muito difícil, o portão de Brandemburgo estava aberto. Né, que era um portão bastante ali, importante, que estava as duas porções das Alemanhas, estava aberto, havia um grande buraco no muro e comemoraram a queda do muro de Berlim, tá bem? Mas a reunificação plena só aconteceu a partir de 3 de outubro de 1990, quando foi concluída de fato em 2 de dezembro. Tá? Então a reunificação plena começa no dia 3 de outubro e é concluída no dia 2 de dezembro. Tá? Beleza. Inclusive lá na Alemanha, hoje em dia, tem no chão destacado delimitações de onde estava o muro. Virou atração turística. Tem posto no chão. Aqui passava o muro de Berlim. Tá, próximo tópico. A fragmentação da Tchecoslováquia. O que aconteceu? Tchecos e eslavos chegaram à Europa Central no século VII. Guardem esse número. Século VII. O que acontece? Eles chegaram na Europa Central e foram conquistados pela Hungria. Então eles chegam na Europa Central e são conquistados pela Hungria, pelos húngaros. E aí, do século X ao século XIX, ou seja, do século X até o século XIX, até o outro dia, eles estavam incorporados, eles faziam parte do Império Austro-Húngaro, que foi um mega império que existiu no planeta, né, que durou muito tempo, como a gente está vendo aí, 9 séculos. São 900 anos. E a derrota do Império Austro-Húngaro na Primeira Guerra Mundial que gerou o quê? Facilitou para que os tchecos e os eslavos se tornassem independentes. Então, os tchecos e os eslavos se tornaram independentes. É aquela configuração que a gente já falou várias vezes. Quando o império, o país está bem economicamente, consegue manter as estruturas que mantêm o país, né, e essas disputas étnicas resfriadas, digamos assim, com menos força, menos latência, a estrutura continua tocando o barco. Agora, quando vem uma crise econômica, política, enfim, é o momento em que o cenário perfeito para que esses movimentos consigam se posicionar e exigir a independência que eles sempre quiseram. Tranquilo? Eles não apareciam porque as estruturas de repressão estavam mais fortes, porque a economia estava mais forte. Então, quando a economia está mais forte, o apoio popular também diminui. Historicamente, assim, a economia vai bem, então dane-se. Não tem por que a gente apoiar o movimento. Agora, quando a economia vai mal, aí o pessoal fica mais inflamado, vai ficar com raiva, e aí apoia o movimento separatista. Né? Então, nesse movimento de queda do Império Austro-Húngaro na Primeira Guerra Mundial, de perda, aí foi o momento exato para que os tchecos e os eslavos conseguissem se tornar independentes. Só que eles se tornam independentes e se unem. Eles se unem forças em 1918 e formam um país, a Tchecoslováquia. Tchecos e eslavos, Tchecoslováquia. Sacaram? E acontece, os tchecos, eles ocuparam a parte ocidental e os eslavos ocuparam a parte oriental desse território. E o mais engraçado e interessante é o seguinte, eles respeitaram as antigas áreas de ocupação lá do século VII. Ou seja, os caras chegaram na Europa Central no século VII, foram conquistados pela Hungria,
fizeram parte do Império Austro-Húngaro durante 900 anos, e quando eles se tornaram independentes e fundaram seu próprio país, eles lembraram, não só lembraram, como respeitaram as delimitações territoriais que eles tinham firmado lá no século VII. Então os tchecos e os eslavos chegaram nessa região da Europa Central, onde é a Tchecoslováquia, e falaram assim, olha, para não ter problema, cada um no seu quadrado, eu fico aqui, você fica ali, tá? E vida que segue. Quando a Hungria veio, ela dominou todo mundo. Só que quando o Império Austro-Húngaro cai, os tchecos e os eslavos viram um pro outro e falaram assim, então, tá todo mundo no mesmo barco, o que você acha da gente fazer um país só nosso, como já era antigamente? Não, tranquilo, adorei a ideia, fechou. Então vai ser a Tchecoslováquia, adorei o nome, show de bola. E como é que vai ser a divisão aqui territorial? Pô, a gente já tinha firmado uma divisãozinha aí lá atrás no século VII. O que você acha da gente repetir essa divisãozinha? Acho que é maneiro, né? E fala, não, é verdade, tá bacana. Firmam esse acordo e é isso. Então a Tchecoslováquia, ela tinha as suas divisões que respeitavam, remontavam ao século VII. Eu acho isso muito interessante, né? E a Tchecoslováquia continuou a ser objeto de disputa. Por que mesmo depois que eles conseguiram fazer o país deles, por que ela continuou sendo objeto de disputa? Porque a Tchecoslováquia está numa região geograficamente estratégica. E por que é estratégica? Porque a gente pode passar gasodutos, a gente pode ter acesso ao mar, ter acesso a mercados. Em 1938, ela foi obrigada a ceder à região dos Sudetos à Alemanha nazista. Pacto de Munique. Basicamente, o Pacto de Munique ele foi feito por alguns países, inclusive ocidentais. Tínhamos ali a Inglaterra, França, que assinaram esse tratado e falaram assim, olha, toma aí a região dos Sudetos e para de encher o saco. Não avança para cá, não. E aí ela foi obrigada, a partir desse acordo feito por outras pessoas, para ceder essa região para os nazistas, para que, enfim, um acordo ali fosse feito. O que acontece? Nazista, você dá o braço, você dá a mão, eles querem um braço, né? Em 1939, os nazistas invadem a Tchecoslováquia inteira. Então, em 1938, eles pegam a região dos Sudetos, e em 1939, eles pegam todo o território da Tchecoslováquia. O que acontece? Os nazistas foram derrotados na Segunda Guerra Mundial pelos comunistas da União Soviética. Os nazistas começam a perder a guerra quando eles invadem a Rússia. Quando eles invadem a União Soviética, perdão. E a União Soviética dá um pau nos nazistas. Expulsa os nazistas do seu território e conquista todos aqueles territórios que depois iriam ser anexados à área de influência socialista, né? Eles vão conquistando aqueles territórios, tirando os governadores nazistas e colocando os seus representantes socialistas ali no governo. Então eles vão avançando, não só expulsam os nazistas do seu território, como vão conquistando os territórios que os nazistas tinham conquistado ao longo do tempo. Então vão conquistando, entram na Alemanha, cercam Berlim, depois os aliados, os ocidentais, se agrupam aos nazistas, e aí Berlim capitula, né, Berlim cai, e acaba a Segunda Guerra Mundial. Então os nazistas são expulsos, são derrotados pelos comunistas da União Soviética. E óbvio, é aquela lógica que eu falei. Eles vão expulsando, o Exército Vermelho vai avançando e vai tirando nazistas de onde eles estão. Vai conquistando. Tirou os nazistas da União Soviética e conquistou a União Soviética. Então eles tiram os nazistas e instauram um governo socialista na União Soviética, na Tchecoslováquia, tá? E aí, nesse momento, políticas de restrição a liberdades individuais são postas em prática. É posto o centralismo político, ou seja, só existia o Partido Comunista, e a economia se torna voltada à indústria de base. Lembra que eu falei que a União Soviética distribuía a sua economia, o seu parque industrial, por essas repúblicas que compunham a União Soviética? Então, eles conquistam a Tchecoslováquia e colocam ali um processo, um plano de industrialização. Começam a desenvolver indústrias de base. Beleza? E todo esse cenário gera uma insatisfação popular, né? E aí, em 1968, cria-se um grande programa de reformas nas esferas econômica e social, tá?
E esse amplo programa de reformas nas esferas econômica e social é chamado de Primavera de Praga. Tá? Então, a Primavera de Praga é um amplo programa de reformas nas esferas econômica e social que tinha a função de adotar políticas mais liberalizantes, mais capitalistas nessa região e também de diminuir um pouco a restrição de liberdade que existia, né? Tornar mais livres, né? Que existissem mais, maior abertura de liberdades individuais. E essa é a Primavera de Praga. Só que o que acontece? A Primavera de Praga foi rapidamente sufocada pelos soviéticos. Só que, novamente, com as políticas feitas por Gorbachev, a Glasnost, principalmente... Gente, ponto de vista político é a Glasnost, ponto de vista econômico é a Perestroika. Então, flexibilização, maior acesso a liberdades individuais, maior permissão a liberdades individuais é com a Glasnost, tá? Que é na esfera política. Então, com essa política, com essas políticas feitas por Gorbachev, o separatismo ganhou mais força, porque ele tinha mais espaço, ele conseguia ter um espaço ali de diálogo maior, de se impor, de colocar suas vontades, sem ser tão duramente reprimido pelo exército soviético, porque agora a própria política feita por Gorbachev permitia essas configurações. Né? Então, e aí, em 1989, nós temos a queda do socialismo na União Soviética, estou falando União Soviética pra caramba, a queda do socialismo na Tchecoslováquia, né, sem o derramamento de sangue. A Revolução de Veludo, ela é muito famosa, por quê? Porque ela conseguiu acabar com o socialismo na Tchecoslováquia sem derramar uma gota de sangue. A pressão popular tirou então o presidente, o pessoal na rua tirou o presidente que estava ali posto, libertou o dramaturgo Václav Havel, que ele era o líder da oposição, né? E assim que ele é liberto, colocam ele enquanto presidente de forma provisória. Tá? Então a Revolução de Veludo tira o presidente que estava de acordo com a esfera socialista, coloca no lugar o dramaturgo Václav Havel, que estava preso, que ele era líder da oposição, e colocam ele enquanto presidente de forma provisória. Em 1990, o parlamento ele desenvolve eleições diretas, que inclusive essas eleições eram as primeiras desde 1945, e aí confirmam Havel como presidente da Tchecoslováquia. Tá? Então Havel, ele agora é o presidente democraticamente posto. Tá? E aí depois a gente tem a separação. Como que é essa separação? Que a partir da queda do socialismo, um forte movimento separatista ganha força. É aquilo que eu já falei antes. Quando tem crise, esses movimentos começam a tomar mais força. De início, então já existia esse movimento separatista antes da Revolução de Veludo. Depois que a Revolução é dada e o socialismo é retirado desse território, né, eles ganham mais força ainda, mais poder de barganha, mais poder de conversa. Né? E aí, de início, esse separatismo estava na região eslovaca e depois ele chegou também no restante do país, chegando até a região tcheca. Só que acontece, o Havel, que era o presidente da Tchecoslováquia, ou seja, dessas duas porções, tanto da eslovaca quanto da tcheca, ele renuncia ao poder em 92, porque ele fala que ele era contra. Ele queria uma Tchecoslováquia unida e não separada. Só que aí, em 92 é aprovado a divisão do país, havia um movimento separatista, uma reivindicação popular para que cada uma dessas regiões tivesse seu próprio país. E aí essa divisão é aprovada, e aí em 93 é oficializada a República Tcheca e a República Eslovaca. Entenderam? Então, depois de muito tempo, eles conseguem se dissociar do socialismo. Tudo bem, eles foram conquistados lá atrás pelo Império Austro-Húngaro, depois foram conquistados pelos nazistas, depois foram conquistados pelos socialistas, depois tem a Revolução de Veludo, se dissociam do socialismo,
colocam seu presidente provisório, o parlamento puxa eleições diretas, eles elegem o seu presidente pela primeira vez desde 1945. Depois, o povo começa a falar, pô, tudo bem, a gente conseguiu, mas, pô, eu sou eslovaco, você é tcheco, eu prefiro ter um país só pra mim. E os tchecos falam, pô, eu também prefiro ter um país só pra mim, com a minha cultura, enfim. Beleza, então vamos dividir aqui? Fechou. O então presidente não concorda, o que ele faz? Pede para sair, ele renuncia. Em 92, a aprovação do país é aprovada no parlamento. E aí já em 93, um ano depois, é oficializada a República Tcheca e a República Eslovaca. Tá? Ou seja, um cenário de dominação que vem se estendendo mais ou menos desde o século X, em 93, teve seu fim, né, com os tchecos tendo seu território e os eslovacos também tendo seu território. É esse mapinha aqui, que também é do livro de vocês. É bom para vocês olharem isso, né? As divisões entre a República Tcheca e a República Eslováquia e os seus territórios, suas delimitações territoriais, tá? Onde fica um, onde fica o outro, tá bom? É isso, gente. Essa foi a nossa aula, uma aula grande, uma aula cansativa. Tô intelectualmente cansativa, minha cabeça está bem cansada, mas espero que vocês tenham entendido tudo. Qualquer dúvida, me procurem, tá? Aquela coisa de sempre, plantões, terças e quartas, de 9 às 12. Se eu não responder, se quiserem me procurar em outros momentos do dia, podem me procurar. Eu posso não responder no momento, mas eu vou atender em alguma hora. Fora dos meus horários de plantão, eu estou preparando aula, estou estudando, estou lendo, sei lá, então pode ser por isso que eu não responda, mas eu respondo em algum momento. Eu não deixo de responder ninguém. E é isso. Tem qual é a sua dúvida. Qualquer dúvida, escrevam lá a dúvida de vocês no qual é a sua dúvida, que eu respondo em vídeo. E é isso, gente. Espero ter conseguido sanar qualquer dúvida de vocês, ter dado uma boa aula. E tamo junto, tá? Tamo junto. E fiquem bem, fiquem tranquilos, fiquem em casa, fiquem com as suas famílias. Se protejam e protejam os seus, tá? E é isso. Beijo no coração. Tamo junto. E ainda foi nesse modelinho aqui, porque eu tô levando uma surra do programa. Baixei um outro programa, tô levando uma surra dele. E por isso que eu vim pra cá pra poder entregar a aula de vocês, tá bom? Mas é isso, gente. Beijo. Tchau, tchau. Vai ficar tudo bem.